Mais uma mega aula para nós te ajudarmos a fazer o teu planejamento do primeiro trimestre de 2026. Nessa aula eu vou te passar um passo a passo, né, que você pode executar para ter um verdadeiro planejamento comercial. Inicialmente nós vamos entender o que não é um planejamento comercial, quais são as características de um plano minimamente excelente ali, né, um mínimo de excelência que a gente pode ter para que você execute rápido, né, e você tenha um resultado assertivo já agora a partir do primeiro mês, para que você não possa comer bola, para que você realmente tenha o maior potencial, o maior resultado possível já no primeiro trimestre de 2026. Então, eu quero que a gente comece a pensar, né, o ano não como um ano inteiro, mas a gente possa pensar por quarto e por trimestre, e aí a gente vai diminuindo, fazendo engenharia reversa para um planejamento de 3 meses, depois de um mês, depois semanalmente, e dessa forma o teu plano ele vai começar a sair do papel e vai começar a ser executado de forma mais natural. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela com você e eu quero que a partir de agora, se você ainda não tem, você pausa esse vídeo e você pega papel e caneta, porque tudo que a gente falar vai ser importante que você coloque em prática, você coloque no papel, para que você possa executar como deve ser executado, ok? Então, se você não pegou, pausa, pega. Acredito que agora você já pegou, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com você a partir de agora. Quais são os maiores erros quando a gente fala de planejamento comercial, Alisson? Existem alguns erros que a gente vê os nossos clientes, né, quando chegam para nós, eles dizem, Alisson, já fiz o planejamento. Ou Alisson, não fiz o planejamento. Os principais erros são esses daqui. Primeiro, como eu coloquei, é não fazer planejamento nenhum. Então, quando você não faz planejamento nenhum, você já começa errado, né? Alisson, mas eu já defino aqui nossas metas. Não é o suficiente? Não. Definitivamente não é o suficiente. Você definir uma meta financeira, eu quero lucrar tanto, eu quero vender X, eu quero vender Y, não é o suficiente. Então, se você fez somente isso daqui, você precisa efetivamente fazer o teu plano de 2026, ok? Achar que só tráfego, então definir que vai investir mais em tráfego, por exemplo, vai resolver as tuas dores, então não é por aí. Achar que você mudou de equipe, por exemplo, vai resolver a tua necessidade, não é por aí, tá? Então, e outro ponto é definir somente as metas comerciais, né? Então, eu quero que minha vendedora venda tanto, eu quero que meu time venda X, eu quero que meu time venda Y. Não é isso. Um planejamento comercial, ele realmente ele tem outras características, né? E o planejamento comercial, ele não é uma planilha bonita, não é uma meta tirada da cartola, ou seja, uma meta que você imagina, né? Que não tem um plano realmente a ser executado. Então, chegou uma cliente agora no final do ano pra gente, ela tinha vendido R$ 200 mil no mês anterior e a meta dela para o mês seguinte era 500 mil. E ela nunca tinha vendido 500 mil na clínica dela. Então, onde foi que ela tirou? Foi da cartola, né? Ela tirou do mundo imaginário dela. Então, quando a gente coloca no papel realmente, tem que ser uma meta, sim, desafiadora, mas tem que ser executável. Quando a gente colocar no papel, é para ser claro, né, um plano de ação. Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou conseguir bater essa meta, né? Não é para ser fácil. Eu vendi 30, eu quero vender 31. Não. Tem que ser desafiadora, mas não pode ser impossível, ok? Então, uma meta tirada da cartola definitivamente não é isso daqui. E outro ponto, contratar um novo vendedor. Eu fiz meu planejamento, eu vi que eu preciso de mais um vendedor e é isso. Você não pode depositar todas as suas fichas em um único canal de aquisição, em um único profissional, seja ele vendedor, seja ele gerente comercial, né? Então, você não vai confiar unicamente em uma coisa, unicamente em um canal, unicamente em uma pessoa. Você vai tomar a frente do negócio e você vai colocar no papel o que precisa ser executado, ok? E é por isso que a gente está aqui, para te auxiliar. Um planejamento comercial, ele tem algumas características, né? Ele tem uma meta clara. O que é uma meta clara, Alisson? Muitas vezes é quando a gente pode executar uma meta clara a partir da meta SMART, né? Que a meta SMART, ela pode ser pensada em uma meta, né, específica, do inglês, né? Isso vou colocar em português para ficar mais fácil. Específica. E aí, o M, né? Ela tem que ser mensurável. O que é uma meta mensurável? Você tem que conseguir mensurar. Uma meta financeira de faturamento é mensurável, tá? Ela tem que ser alcançável, tá? Então não pode ser impossível. Ela tem que ser relevante, tem que ser importante para você, a ponto de você se motivar, a ponto do teu time se motivar de correr atrás. E ela tem que ser temporal, ou seja, até tal prazo, até tal mês, ou até meio do ano, ou até final do ano. Tem que ter um prazo determinado, beleza? Uma meta, eu quero faturar 100 mil. Beleza, pode ser específica, mas ela não é mensurável, por exemplo, né? Ela não é temporal, na verdade, ela não chega a ser temporal quando você não define prazo, beleza? Então, uma meta SMART, você pode utilizar essas características aqui para poder definir a tua meta de faturamento, tá? E aí, quem são os responsáveis que serão definidos? Se é você que toca o comercial, você coloca o gestor da meta, né? O dono da meta. Gestor da meta sou eu, ou o seu gerente, né? Ou o seu gerente. Você vai colocar, né, essa meta. Tem alguém que vai ajudar, tem uma consultora, tem duas consultoras, tem uma consultora mais uma técnica em enfermagem, por exemplo, né? Ou tem um injetor, né? Então, quem é a equipe que vai estar implicada
para poder alcançar essa meta? Você vai colocar aqui, beleza? Porque a partir daqui que a gente vai conseguir, por exemplo, eu tenho uma meta de faturar 200 mil no mês, então eu vou cuidar de 100 mil, fulaninho tem que bater 50, Beltraninha tem que bater 30, então a partir daí é que a gente vai começar a dar nome aos bois propriamente dito, tá bom? E aí você vai definir os canais de aquisição. Quais são os canais de aquisição que a gente vai trabalhar durante esse ano, né? Durante esse primeiro trimestre, principalmente. Então, eu vou trabalhar com o Instagram, eu vou trabalhar com o orgânico, e aí você vai colocando orgânico, né? Que é o orgânico da clínica realmente. Se você está no shopping, o passante do shopping. Eu vou trabalhar com, sei lá, mídia do shopping. Eu vou trabalhar com... Ficou um atalho aqui, show papai do meu teclado. Mídia do shopping. Mídia do shopping. Você vai entender aí desse show papai, tá? Eu não vou cortar, vai ficar aí mesmo. Beleza? Mídia do shopping, vou colocar assim. Então, mídia do shopping, você vai investir, por exemplo, em rádio, em influenciadores, você vai investir, quais são os canais que você vai investir, né? Você vai investir em eventos, quais são os canais que você vai fazer investimento durante esse ano. E a partir daí, qual é a rotina? Vou quebrar isso daqui, vai ficar melhor. Eu estou dando exemplos. Qual é a rotina e quais são os indicadores? Qual que é a rotina que você vai fazer, né? A rotina, vocês vão ter rotina de conversão em novos seguidores, vai ter rotina de reativação, vai ter um dia específico só para reativação, vai ter um dia específico de evento no mês ou na semana dentro da clínica, né? Então você vai definir qual que é a rotina que você vai criar para que essa meta seja alcançada. Lembrando, durante todo esse mês de janeiro histórico, esse treinamento que nós estamos dando, nós vamos liberar estratégias para você executar nessas semanas, estratégias para você executar nesse período. Eu só estou te ajudando já a você começar a exercitar a tua cachola, a você exercitar a tua mente brilhante aí, para que saia daí da tua cabeça o teu planejamento, tá? A minha missão é fazer com que o teu planejamento ele seja extraído do teu cérebro nesse momento, tá? Então a rotina que você e o teu time vai executar. E os indicadores, quais são os indicadores? O que é indicador, Alisson? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Indicador, né? Se eu estou indo, por exemplo, da minha cidade para Fortaleza, né? E eu pego a estrada sem guia de GPS, né? Eu vejo uma placa. Quando eu chego em Iguatu, mostra lá, Fortaleza a 400 km. Eu chego a Sobral, tá lá, Fortaleza a 250 km, por exemplo, certo? Então, essas placas são indicadores que mostram se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando do meu destino, que no caso é Fortaleza nesse exemplo. Agora, no nosso caso aqui no comercial, né? O teu destino é a tua meta. Então, quais são os indicadores que vão mostrar se a tua meta está sendo batida, se a tua meta está sendo aproximada, se você está caminhando rumo a bater a tua meta? Então, quais são esses indicadores? Você pode colocar faturamento do dia, é um exemplo, né? Faturamento por vendedor. Você pode colocar, né, vendas por produto. Então, se você tem vários produtos, vários serviços aí na clínica, você pode colocar isso daqui. Você pode colocar um volume, né, de agendamentos realizados. Quais são os indicadores que você vai colocar para acompanhar se você está indo rumo ao teu objetivo ou está se afastando? Então, define quais são os indicadores. Isso daqui vai ser essencial para o teu planejamento, ok? E outra coisa, pessoal, eu quero que você entenda que todo o teu processo de venda, ele depende de dois passos principais. Atração. Quais são os canais que vão atrair os pacientes, né? Mas por isso que é importante definir os canais de aquisição. De onde é que os pacientes vão vir? E outra coisa é o processo de conversão. Não adianta nada chegar muita gente para ti se o teu comercial não vai estar afiado para poder converter. Não adianta nada a tua consultora agendar inúmeras avaliações, por exemplo, se esse for o seu caso da sua clínica, agendar inúmeras avaliações e a tua injetora converter 20%, 30%. De 10 pessoas que sentam na cadeira, né, 20% apenas comprar um procedimento. Então, tá errado. Então, o teu processo de conversão, o teu processo de convencimento tem que estar totalmente afiado, ok? Então, o processo de conversão é como o teu time vende. Como é que você vende? Como é que a tua consultora vende? Como é que a tua empresa vende? Ela tá afiada? Tem alguma coisa que precisa melhorar? Esse é um ponto. Outra coisa, né? Tem um ponto que não pode ser esquecido, né? Eu coloquei até aqui. E tem um terceiro que não pode ser esquecido. A manutenção dos clientes que você já tem. A manutenção, talvez isso daqui seja mais importante que os outros. Não adianta nada você colocar vários clientes, né? E fazer de qualquer jeito. Então, como você trata os teus clientes, como você trata e mantém e retém os teus pacientes, vai dizer se a tua clínica vai perdurar durante anos, talvez até décadas, né? Ou não. Então, isso é que vai nortear como você cuida, qual atenção você dá, qual o profissionalismo que você dá no trato, no lidar no dia a dia com o cliente, né? Então, como é que você faz para poder manter os clientes? Porque enquanto o cliente está contigo, eu sempre gosto de dizer, né? Enquanto o cliente está conosco, ele não está com o nosso concorrente. Se ele não está com o concorrente, ele está falando de mim numa mesa de jantar, numa confraternização de amigos, né? Num salão de beleza. A minha paciente está falando de mim. Ela está postando um story de um resultado que conseguiu a partir da minha clínica, né? Então, ela está falando da gente para outras pessoas por aí. Ela está sendo um outdoor ambulante de nós.
beleza? Então, enquanto ele está comigo, ele está fazendo isso. E outra coisa, ele é uma oportunidade para você adquirir, fazer o canal de aquisição Member Get Member. É indicação, é um bonito para indicação, né? Mas é uma estratégia estruturada, né? Não é somente pedir indicação. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. É você saber a quem pedir e como pedir indicação. Como é que você extrai o máximo possível, né? Como é que desse limão você espreme ele ao máximo para que saia uma limonada, beleza? Então, fazer com que esses teus pacientes satisfeitos, eles não só indiquem, mas queiram indicar pacientes para você. Isso é muito, muito importante. E aí outra coisa para você dar atenção, né, é nesse teu momento de planejamento, você tem que entender os 3 pilares do teu negócio. A tua empresa, ela precisa ter 3 pilares importantes, rodando pelo menos esses 100%, 110%, 120%, se for possível, tá? Quais são esses pilares, Alisson? Produto, pessoas e vendas. Então, teu produto ou teu serviço tem que estar o melhor possível. Tuas pessoas, tua equipe, você tem que estar performando o máximo possível. Vendas, né, o teu comercial tem que estar convertendo o máximo possível. Então, se um desses aqui não existe, tua empresa quebra. Se esses aqui estão, né, com o desempenho abaixo, tua empresa pode ter um tempo determinado de funcionamento. Então, percebe, produto, né, você vai se perguntar, há algo que eu preciso melhorar no meu produto, no meu serviço, nos meus protocolos? Tem algo que para esse ano eu preciso obrigatoriamente melhorar, né? Pensando em o meu negócio durar anos e anos, como eu falei. Tem algo que eu preciso melhorar? Pessoas, né? Tem alguém que está travando o meu crescimento? Eu preciso demitir alguém? Eu preciso contratar alguém? Eu preciso fazer um alinhamento de expectativa para melhorar o desempenho com alguém da equipe? Tem alguma coisa que eu preciso alinhar com alguém da equipe? Né? Ou mesmo você vem performando 60%, 70% e exigindo que tua equipe trabalhe 100%, vista a camisa, né? Você tem dado menos? Então, se pergunta isso. Outro ponto é vendas. Como é que está o teu processo de vendas? Como é que está o teu processo de aquisição? Né? Como é que está o teu processo de convencimento do cliente? Quebra de objeção, o time está afiado, o que é que eu preciso que imediatamente seja resolvido para 2026? Pergunta essas perguntas para si mesmo, coloca no papel, se pergunta isso que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Pessoal, próximos passos, né? Próximos passos, você vai avançar para a próxima aula, né, para o próximo episódio, somente se você fizer o teu planejamento. Se você não fizer o teu planejamento, você não vai avançar para a próxima aula. Então eu conto contigo. Se você não fizer o teu planejamento, eu não sugiro você avançar o próximo episódio, tá? Então por isso que a gente não vai liberar ainda. Então faz esse planejamento, coloca no papel, manda pra gente no grupo, pra gente ver que você tá fazendo e eu espero você no próximo episódio. Bora pra cima, 2026 incrível, eu e você. Nós construiremos juntos. Um abraço.